municipais e algumas regras na propaganda eleitoral precisam ser respeitadas pelos candidatos, né, Mário Flávio? Todos. Para não sofrerem nenhuma punição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Patriota Júnior, bom dia para você, meu filho. O que é que os candidatos não podem fazer, hein? Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade, né? São algumas normas que os candidatos precisam levar em consideração, né? A veiculação, tanto no rádio como na TV, da propaganda eleitoral gratuita, começa a partir de agosto. E também os veículos precisam seguir algumas normas, né, nesse sentido. A gente conversa sobre esse assunto agora com o Marcílio Kumaru, que é advogado especialista em direito eleitoral. Marcílio, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quando é que começa, de fato, a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio como na TV? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, Mário, Renata, um abraço. Já estamos num período de pré-campanha, né? Já tem muita coisa permitida, algumas coisas a gente percebe que os candidatos estão ultrapassando já a linha do que é permitido nas observações que quem é da área, mas estamos num período de pré-campanha, mas de fato o período efetivamente que a lei autoriza a campanha de forma regular, com todos os direitos, é a partir do dia 16 de agosto, né? Aí, depois dos registros de candidatura, após as convenções se realizarão no dia 20 de julho, né? Havia uma previsão de ser alterada para antecipar essas convenções, para que os candidatos pudessem, no intervalo entre as convenções e o registro, ter um tempo maior, mas assim que termina o registro, no outro dia já iniciamos o processo regular de propaganda na televisão no dia 16 de agosto desse ano. Quais as diferenças entre o horário eleitoral gratuito, né, que começa em agosto, como você acabou de mencionar, e também essas inserções que nós costumamos ver na TV, ouvir no rádio, essas inserções que são veiculadas pelos partidos? E o que é que já pode e o que é que não pode agora de imediato? As inserções também iniciam, né? Temos o horário regular de propaganda com a distribuição de horários proporcional às bancadas, e outra parte, a menor parte, ela vai ser igualitária. Com relação às inserções, antigamente era uma peça não tão importante, hoje em dia ela tem um valor muito maior do que a própria propaganda nos horários pré-definidos, porque elas são colocadas durante todo o dia. Então, muitas vezes o eleitor que já não está mais atento a assistir a propaganda eleitoral, ele durante o dia observa as inserções dos candidatos, se elas forem umas inserções que possam captar o ouvinte, possam segurar ele vai ver a fala ou a colocação ou o número ou o nome do candidato durante todo o dia. Essa distribuição também é durante todo o dia, né? E ela nunca paralisa. Ô Marcílio, como é que é feita essa divisão do tempo no horário eleitoral gratuito? O tempo é baseado na bancada, por isso que é tão importante os partidos, tanto através de federação, que é um novo formato de união de partidos, um formato que dura 4 anos, tanto pelos partidos políticos. Quanto mais partidos você atrai para seu grupo político, mais você tem um maior espaço e também diminui o espaço do outro, né? Automaticamente, à medida que você consegue angariar no seu palanque muitas siglas partidárias que têm boa representatividade na Câmara dos Deputados, isso vai reverberar em maior tempo de propaganda, em maior produção de propaganda. Lembrando que os candidatos, que a propaganda também é uma mini novela que nós temos, se ela não for bem colocada por um bom marketing, ela acaba se tornando cansativa. Então, esse tempo, o ideal também é que esse tempo seja preenchido com muito conteúdo que atraia o eleitor. O que as emissoras de rádio e TV elas não podem fazer durante o período de veiculação da propaganda eleitoral? Esse período, a rádio e a televisão elas estão sendo monitoradas, tanto pelo Ministério Público Eleitoral, pelos candidatos adversários e pela Justiça Eleitoral através do seu poder de polícia,
que normalmente não é utilizado. Nessa nova campanha temos uma nova roupagem por esse poder de polícia. Mas a TV e o rádio, fora essa divulgação regular, através de uma compensação tributária, ela também não pode utilizar, ela pode acompanhar os candidatos, mas não pode dar tratamento privilegiado, ela tem que dar um tratamento harmônico aos candidatos. Há uma discussão se com todos ou os primeiros nas listas de pesquisas, né? Há entendimentos que são os principais candidatos, podem ter essa agenda, esse dia a dia, faz parte do processo eleitoral essa transparência, mas em tese, os veículos de rádio e televisão, essas concessões públicas, não podem dar tratamento privilegiado nesse período. Tem alguma relação também para esse ano, alguma novidade, aliás, com relação à propaganda veiculada nas redes sociais? As redes sociais a gente tem uma alteração, né? Primeiro, os candidatos podem impulsionar positivamente, não podem impulsionar negativamente. Negativamente é para falar mal, para denigrir. O que temos aí é o monitoramento agora das redes sociais para divulgação de notícia falsa. Se essa notícia causar desequilíbrio ao processo eleitoral, ela pode gerar até uma cassação do registro de um candidato. Também foi proibido pela resolução do TSE, após audiência pública, o uso da deepfake, ou seja, usar a imagem e o rosto de alguém, sobrepor a imagem de rosto para aparentar ser aquela pessoa, para que ela possa fazer uma propaganda em benefício de alguém. Também o que há de inovação nas eleições de 2024 é os chatbots, para o ouvinte saber, são esses robôs que a gente escuta quando a gente liga para um banco, para uma empresa de telefonia, que você percebe que quem está atendendo a você é um robô, que está respondendo automaticamente. Então, o candidato não pode utilizar desse artifício de inteligência artificial para isso. A inteligência artificial como um todo ela é permitida com essas restrições, né? Tanto chatbot como a deepfake estão terminantemente proibidos. Nesse período de pré-campanha, né, os pré-candidatos, eles já podem, por exemplo, colocar jingles, né, no WhatsApp, por exemplo, áudios, artes gráficas, isso já está permitido ou não? O uso de manipulação de artes tem muitas restrições. A gente, nesse período de pré-campanha, houve uma evolução da Justiça Eleitoral e que, principalmente o TRE de Pernambuco, tinha alguns entendimentos dissonantes do que havia no TSE, por exemplo, do outdoor, né? Que aqui houve uma permissão e hoje ele está proibido, porque o que não pode no período eleitoral, não pode nesse período. Em regra, é o entendimento do TSE. Então, tudo que a gente imaginar, o que é permitido lá, pode ser permitido aqui com restrição de pedido explícito de voto, de uso de jingle, de pedido de palavras mágicas, como eu conto com você no dia das eleições. Isso são palavras mágicas proibidas durante o período de pré-campanha, que pode ocasionar multas. A internet, o uso de poder de polícia está tendo um debate muito grande, até pelas instâncias superiores, ou seja, passando pelo juiz eleitoral. Isso é questionável do ponto de vista da legalidade, mas é o que consta esse poder de polícia com relação, principalmente, à divulgação de notícia notoriamente falsa. E a internet, como um campo aparentemente livre, ele está ali, sob a responsabilidade criminal do que se fala, civil e eleitoral. Então, tudo que há de propaganda no sentido que não esteja de acordo com a lei, inclusive, por exemplo, eu quero, só para exemplificar para o ouvinte, se eu quero agora, nesse momento, impulsionar uma página minha para falar mal de alguém, isso não pode. Tá? Todas essas formas de utilização indevida podem ocasionar multas, até mesmo a retirada do site ou do endereço de internet do ar. Perfeito, obrigado pelas informações. Marcílio Kumaru, advogado especialista em direito eleitoral, passando a limpo aqui para a gente, Renata, né? Os prazos, o que é que pode, o que é que não pode com relação à propaganda eleitoral. Eu volto com você. Obrigada, patriota. Um abraço para o nosso querido aí, Marcílio